Olá, gente, amiga, tudo bem? Sextou! Até que enfim, hein? E aí, mil maravilhas? Chegamos com o nosso balanço geral de hoje pela nossa Record. E aí, tudo tranquilo, mil maravilhas? Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua audiência conosco. Obrigado de verdade, hein? Daqui a pouquinho a gente já tem a Paula Brantes, vai trazer sobre o esporte final de semana. Vamos ver o que vai pintar por aí. Opa! E também tem depois a Venenosa, 2 tempos, o primeiro e o segundo tempo da Venenosa. É isso aí. Tem muita coisa, tem informação, tem aí reportagens, dicas e vamos que vamos. Olha o que vem por aí. O dono de uma pizzaria reagiu a uma tentativa de assalto em Contagem. Ele acabou matando um dos ladrões. A repórter Virgínia Nalon tem os detalhes. Eu falo, quem vai assaltar sabe que pode acontecer isso, né? Vamos ver. O rapaz de 19 anos permanece internado aqui no Hospital Municipal de Contagem. Ele participou de um assalto no bairro Fonte Grande a uma pizzaria. Ele e um comparsa invadiram o local, renderam o proprietário e outros 2 funcionários. Nesse momento, o comerciante, que tem posse de arma, reagiu e atirou. Um dos criminosos morreu dentro do estabelecimento. Este outro jovem foi socorrido e permanece internado sob escolta da polícia. A arma do comerciante, uma pistola 380 registrada, foi apreendida. E a réplica de arma usada pelos ladrões também foi recolhida pela polícia. É que eu falo, né? É o que está acontecendo, muita gente comprando arma para se defender. Muita gente está fazendo isso e é um direito do cidadão comprar uma arma, não é proibido, né? Tem muitos comprando arma para se defender aí. É que eu falo, quem vai assaltar sabe que pode dar de cara com isso, né? Algum comerciante que também tem aí a sua posse de arma e vai acabar aí reagindo. Então, daqui a pouco a gente fala disso. E a polícia conseguiu evitar o sequestro de um homem em Contagem aqui na Grande BH. Os militares suspeitaram de 3 homens. Aí abordou o trio. Olha, eles confessaram que estavam esperando um homem sair de um bar para cometer o crime. Todos os detalhes daqui a pouquinho a gente fala aqui no Balanço Geral, hein? Ih, tinha tudo, tinha fita para amarrar, olha só. Estavam preparados, hein? Que é isso? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalozinho rapidinho, a gente volta. Eu prometo que é bem rápido, numa velocidade você nem vai ver. Vamos balançar para lá, vamos balançar para cá e a gente volta já já. Vamos lá, voltamos. Olha, começou o pagamento do auxílio emergencial do governo de Minas. Pessoas carentes vão receber R$ 600 em parcela única. Os primeiros a receber são beneficiários do Bolsa Família e as mães que criam os filhos sozinhas, chamadas mães solo. Lembrando que essa foi uma iniciativa aí da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos ver. Subimos as ladeiras do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, acompanhados da Nayara, a auxiliar de serviços gerais que tem trabalho certo apenas 2 vezes por semana, está na expectativa de receber o auxílio emergencial para ajudar nas despesas com os 2 filhos. Vai dar para garantir o gás, né? Vai garantir uma carninha para os meninos, uns legumes, uma fruta, né? E outras coisas também, se a gente saber administrar, dá certinho. Mais de 1 milhão de famílias em extrema pobreza que recebem até R$ 89 mensais por pessoa vão ser beneficiadas com uma parcela única de R$ 600. A prioridade é para quem não recebe o Bolsa Família e também para as mães solo. Para este grupo, o dinheiro será liberado até o dia 21 de outubro, de acordo com o mês de aniversário do titular. Já para as famílias não prioritárias, o recurso será depositado entre os dias 22 e 29 deste mês. O benefício será depositado automaticamente na conta poupança digital da Caixa. A conta Caixa Tem. Quem não tem esta conta na instituição, uma outra será aberta também de forma automática e poderá ser movimentada pelo aplicativo do celular. Por ele, é possível pagar contas, fazer transferências e recarga de telefone, entre outros serviços. Quem não tem celular deve ir até uma agência da Caixa ou a uma casa lotérica, portando um documento de identificação com foto para fazer o saque do valor. Este economista explica que é preciso moderar o gasto para não passar aperto depois. Se você puder comprar produtos que não sejam tão perecíveis e conseguir segurar um pouco desse dinheiro para conseguir utilizar ele ao longo do tempo, seria muito bom, né?
ou então pelo menos ir comprando aos poucos os produtos que você necessita. A Gleicilene recebe o Bolsa Família, mas com a inflação em alta está difícil manter a geladeira e o armário abastecidos. Vai me ajudar bastante, inclusive minha menininha. Eu olho mais o lado dela que geralmente o meu. Agora é um mês só? Oi? É um mês só, né, de ajuda. Só, é. Podia continuar, né? Seria muito bom. Ela ficou desempregada antes mesmo da pandemia e vê nessa ajuda do governo estadual uma oportunidade de respirar um pouco mais aliviada. Vem em boa hora porque vai estar me ajudando a pagar minhas dívidas, minhas contas de água, de luz. A qual está atrasada, mas tem que pagar. Condomínio. É claro que quando a gente pensa pelo lado social, a ideia é que o Estado e a União e o município pudessem ajudar mais essas famílias, né? Porque são muitas pessoas, são muitas famílias que estão passando por necessidade, né? Não, tá muito difícil mesmo. Tudo ficou mais caro, aumentou mais. Não tá fácil, só Deus mesmo na causa para ajudar nós. É isso aí. Lembrando mais uma vez que essa lei aí foi de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá? Aí ela é paga pelo governo do Estado, tá certo? Então, é isso que aconteceu. Então, que bom que essas pessoas vão receber, porque essas pessoas precisam. Você pensa que R$600 não ajuda? Ajuda e muito, cara. Ajuda muita gente, R$600. Põe comida, né? Não, isso aí não tem nada a ver, não, né? Tem negócio de arma aí. Põe comida dentro aí de muitas casas, né? Põe alimentação, ajuda a levar remédio, ajuda a pagar aluguel, conta de água, conta de luz. Conta de água então é um absurdo, né? Conta de luz também é um absurdo, mas ajuda a pagar. Vamos lá, vamos atualizar a situação epidemiológica do estado de Minas Gerais? 42 óbitos causados pela Covid foram registrados em Minas Gerais nas últimas 24 horas. No mesmo período foram registrados 2.120 novos casos da doença. Ao todo, preste atenção na tela, 2.164.781 pessoas receberam o diagnóstico com coronavírus em Minas Gerais. 55.106, infelizmente, morreram. Os vacinados com uma dose da anti-Covid em Minas Gerais representa 84,28% da população com 12 anos ou mais. São 15.321.814. 9.634.252 pessoas receberam a dose 2 ou a vacina de dose única. E 285.543 receberam também aquela famosa dose de reforço que está todo mundo esperando para tomar, porque se mandar eu tomar, eu já estou indo no mesmo dia tomar, tá bom? Porque eu também quero aí que o meu organismo esteja cada vez mais protegido. Então, esse é o levantamento, a informação feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A Camila Cambraia vai contar pra gente o cronograma da vacinação em Belo Horizonte. Vamos lá. Camila, muito bem-vindo ao Balanço. Nós estamos todos de rosa, né? Porque é outubro rosa, você está de rosa, eu também estou aqui com a minha camisa cor-de-rosa, um pouquinho mais claro, mas dá para ver bem que é cor-de-rosa, né? Então nós estamos no outubro rosa. É com você, bem-vinda ao Balanço, boa tarde. Oi, Mauro, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma causa muito nobre, né, Mauro? Tem que representar mesmo. Bom, vamos falar do calendário? A Prefeitura convocou todos os trabalhadores da saúde acima de 18 anos para a dose de reforço, tá? A orientação do município é que seja aplicada exclusivamente nos profissionais que tenham tomado a segunda dose há 6 meses ou que faltam até 15 dias para completar esse prazo. Hoje será aplicada a dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 50 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses. Amanhã, dia 16, não haverá vacinação contra a Covid na capital, mas esse será um dia importante também, porque os postos vão participar da campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes até 14 anos. Na segunda-feira, dia 18, será aplicada a segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 37 anos. Dia 19, dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 35 anos. Dia 20, quarta, dose de reforço para trabalhadores da saúde a partir de 18 anos. Já no dia 21, quinta-feira, será aplicada a segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 36 anos. Na sexta, dia 22, será aplicada a segunda dose de Pfizer para pessoas de 35 anos. E dia 23, sábado, não tem vacinação. Mauro. Muito bem, tá aí a informação.
Agora, o governo de Minas estuda tornar obrigatória ainda este ano a presença de estudantes em sala de aula em todo o estado. Com o avanço da vacinação, os indicadores apresentam melhoras. Vamos ver. 523 cidades mineiras não registram mortes por Covid-19 há um mês. A gente não tem nenhuma pressão no sistema de saúde, porque temos vagas sobrando nos hospitais do estado. Os números comprovam o que os especialistas sempre disseram. Com o avanço da vacinação, as mortes estão reduzindo consideravelmente. Foram 28 óbitos nas últimas 24 horas. Em abril, no pico da doença, esse número girava em torno de 500 mortes. 80% dos mortos registrados atualmente são idosos. Por isso, o secretário destaca a importância da dose de reforço. Os idosos são o que mais ocupam os leitos hospitalares. Por isso, a importância do reforço do idoso, a terceira dose do idoso, porque ele continua sendo, neste momento, o mais frágil para a doença. Por isso o reforço tão importante. Minas Gerais já aplicou a primeira dose em 71% da população. A expectativa é alcançar a chamada imunidade de rebanho, quando a maior parte da população já está imune, em dezembro. Só depois disso, o estado deve desobrigar o uso das máscaras, primeiramente em ambientes externos. A expectativa nossa é que 1 mês e meio, 2 meses, a gente alcance essa imunidade de rebanho e talvez seja possível, neste momento, desobrigar em locais abertos. Locais fechados, olhando outros países, ainda é cedo da gente pensar em desobrigar o uso de máscara. O secretário confirmou que atualmente há um déficit de 118 mil doses de AstraZeneca no estado. O município de Esmeraldas, por exemplo, interrompeu a vacinação essa semana por falta da vacina. Segundo o governo, a situação será normalizada essa semana. O governo federal recebe amanhã 4 milhões de doses, ou seja, mais de 400 mil vem para o estado de Minas, e semana que vem mais 3 milhões de doses, com mais de 300 mil. Então, é o suficiente para suprir a necessidade que temos em relação à AstraZeneca. Já em relação à vacina da Pfizer, o secretário afirmou que doses estão paradas nas regionais, aguardando as prefeituras buscarem. Se tem algum município com dose parada, pode pegar a vacina, utilizar a deliberação do estado e vacinar o adolescente todo ele, vacinar o trabalhador de saúde com reforço, o idoso com reforço, imunossuprimido com reforço, porque não falta vacina da Pfizer. Então não podemos deixar dose parada, não existe nenhum risco de desabastecimento. O secretário informou também que o governo cogita tornar obrigatória, ainda este ano, a presença dos estudantes em sala de aula. Desde o último fim de semana, as escolas mineiras foram autorizadas a receber todos os alunos, desde que respeitado o distanciamento de 90 centímetros. O secretário também anunciou que vai se reunir com o governo federal na semana que vem para tentar manter 1.000 leitos abertos por causa da pandemia na saúde pública. Abrimos mais de 2.000 leitos de terapia intensiva para a Covid. A Covid está caindo, desmobilizando leitos e há uma expectativa entre 800 e 1.000 leitos que permaneçam. Então, o governador está fazendo, junto ao Fórum dos Governadores, estou indo para o Ministério da Saúde semana que vem e há uma expectativa muito positiva de termos esse orçamento para ano que vem, de aumentarmos em 1.000 leitos. Por quê? Porque como aí a Covid está dando um tempo, o que acontece? Logicamente, vai diminuindo as pessoas aí em leitos de UTI. Mas esses leitos, eles têm que ser reaproveitados. Não pode simplesmente desmontar os leitos e acabar. Por isso que eu defendo que os leitos devem continuar. E a partir de hoje, bares e restaurantes voltam a funcionar sem restrição de horários em Belo Horizonte. Os novos protocolos sanitários contra a Covid-19 foram publicados hoje no Diário Oficial. Camila, mas eu acho que não adianta muito não, sabe por quê? O ônibus vai até 11 da noite. O que adianta isso? Tem muitos estabelecimentos aí que gostariam de trabalhar, garçons gostariam de trabalhar até mais tarde, ganhar mais dinheiro, vender mais, ter mais os 10%, mais as gorjetas. Mas quando é 10h30 tem que botar as cadeiras em cima da mesa, porque o ônibus acaba 11 horas. Isso é um absurdo que os horários de ônibus não continuem. Eu nunca vi uma coisa dessa. Vamos lá.
Tem que ter essa ampliação, né, Mauro? Esses novos protocolos, inclusive, foram decididos em uma reunião entre as secretarias do município e o Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Além de acabar com a restrição de horário para bares e restaurantes e o comércio de alimentos em geral, outra mudança é que os torcedores não vão precisar mais mostrar o teste negativo de Covid para entrar nos estádios de futebol. Em dias de jogos, basta apresentar o comprovante da segunda dose da vacina ou da dose única. Quem não tiver completamente imunizado, aí sim deve levar o teste negativo. Essa regra também vale para eventos sociais e shows ao vivo. A lotação em espaços subiu em espaços para mais de 6 pessoas, subiu de 30% para 40%. Nos estádios, o aumento da capacidade também passa a ser de 40% do total. Mas o próprio comitê alerta que essas medidas não são irreversíveis, que estão sujeitas a alterações de acordo com os índices da pandemia. E ainda destaca que o uso de máscaras em ambientes fechados e abertos continua sendo obrigatório e fundamental, né, Mauro? Mas assim, não adianta. O funcionário não vai poder ficar até mais tarde. O garçom que trabalha, o cozinheiro, vai ficar pagando táxi, Uber para ir embora. Ele não tem dinheiro, pô. Não é assim fácil, tem que economizar, ué. Então a pessoa lá, quando é 11 horas, tá tudo fechando já. A maioria tá fechando, botando as cadeiras em cima da mesa, varrendo teu pé, mandando você embora. Como é que os caras vão embora? Vão embora a pé? Tem gente que mora em outra cidade, cara. Tem gente que mora a 20 quilômetros de onde trabalha, 30 quilômetros. Não tem como ir a pé, não, de madrugada. Deus me livre, né? Agora, esse negócio de estádio aí, estádio pra mim não tá dando nada lá. Você tá vendo? Você tá vendo o jogo mesmo do Atlético e Santos? Eu duvido que só tinha 16 mil pessoas lá. Eu duvido. Eu planto bananeira. Se tivesse 16 mil pessoas, tinha muito mais ali, você pode ter certeza, muito mais. O secretário de governo, Adalclever Lopes, foi ouvido novamente na Câmara Municipal de Belo Horizonte, desta vez pela CPI da Covid. Ele respondeu a pergunta sobre denúncia de favorecimento para a reabertura de shoppings populares durante a pandemia. Vamos ver. O primeiro a ser ouvido na CPI foi o gerente de contratação de serviços gerais e de engenharia da Prefeitura de Belo Horizonte. Leonardo Matos falou na condição de testemunha. No depoimento, o servidor disse que não teve contato com o empresário Mário Valadares, dono de 2 shoppings populares, para a doação ao município de respiradores no valor de R$308 mil. A negociação teria sido feita com um representante do empreendimento. Chegou para mim a solicitação do descritivo do equipamento, do ventilador, para atender a rede. Eu encaminhei o descritivo do equipamento. Foi o senhor quem direcionou para quais hospitais essas doações deveriam ser entregues? Não foram entregues para os hospitais, foram entregues para as unidades de urgência e SAMU, mas foi definido pela gerência de urgência em conjunto com a área técnica aqui da GECOS, gerente de contratação de serviços. A declaração contraria o depoimento de Mário Valadares no dia 9 de setembro. Na época, o empresário informou à CPI que as negociações para a doação dos equipamentos de combate à pandemia foram feitas diretamente com Leonardo. O servidor também negou ter conhecimento de que os shoppings populares foram favorecidos pela prefeitura durante a pandemia. Por que foi um tratamento especial na doação do Shopping Oiapoque? Eu não entendo como um tratamento especial. Ele simplesmente entrou em contato para saber se aquilo que ele estava adquirindo iria atender às nossas necessidades. E ele apresentou o equipamento, eu fiz a análise técnica e informei que o equipamento apresentado atenderia. O segundo depoimento do dia foi do secretário municipal de governo, Adalclever Lopes. Ele estava acompanhado do advogado Bruno César Gonçalves, que informou aos vereadores sobre a existência de um habeas corpus que dava direito ao cliente dele de não responder perguntas pessoais ou fora do objetivo da CPI. Adalclever negou ter conhecimento de favorecimento da prefeitura para a reabertura do shopping popular durante a pandemia, antes de outros setores, e sobre o uso de recursos do governo federal ou estadual para aporte financeiro às empresas de transporte público. De alguma maneira, participou das doações efetuadas pelo Shopping Oiapoque? Não, nunca participei. E se tem conhecimento das doações? Não tenho conhecimento. Tem um portal e um site na prefeitura que cuida da transparência e controladoria geral do município. Ali, inclusive, qualquer pessoa pode entrar e acessar e colocar sua opinião. A atuação do Comitê para Enfrentamento da Covid, que auxilia a prefeitura nas decisões durante a pandemia, foi questionada por parte dos vereadores. O secretário de governo, no entanto, afirmou nunca ter participado das reuniões. Só sabe me informar
que esse comitê da Covid, que é voluntário da Prefeitura de Belo Horizonte, ele tem ata das reuniões? O senhor participou de alguma reunião? Tem alguma ata desse comitê? Bom, eu quero dizer que ele foi criado em 5/6/2020 e eu tomei posse já em 1/1/2021. Portanto, durante esse período, eu não participei de nenhuma reunião. Se houve, eu desconheço porque não estava na Prefeitura. Tá, o senhor desconhece. Mesmo a Secretaria sendo ligada à pasta do senhor. Secretário Desculpa. É uma prerrogativa do prefeito que ele o faz de acordo com a sua consciência. As respostas de Adal Clever irritaram alguns vereadores. Fico indignado com a Prefeitura. É que elas vão passando as respostas para outros segmentos e esse não. Está falado aqui. Se o senhor demorou 10 dias para tomar posse, o senhor tomou posse dia 10 de janeiro, o senhor teve de 10 de janeiro até ontem para reunir com esses conselhos. O senhor não reuniu com esses conselhos. O senhor não cumpriu o papel do senhor como secretário de governo. Fica difícil realmente, a gente, como o vereador Ilan disse aqui anteriormente, é impressionante que a gente pergunta a todos os funcionários da prefeitura e parece uma empresa de telemarketing, sabe? Aguarde uns 5 minutos, por favor, vou passar para outro setor. E nunca a gente encontra respostas de fato de quem de verdade é o verdadeiro responsável pelas decisões, pelas atuações. Gabriel Azevedo chegou a chamar o secretário de funcionário fantasma. Na pior das hipóteses, é um funcionário fantasma. Na melhor das hipóteses, é muito incompetente, porque não faz ideia do que faz uma secretaria de governo. Bom, a CPI da Covid-19 aprovou a intimação dos secretários municipais da Fazenda, João Antônio Fleury, e de Saúde, Jackson Machado. Eles vão depor nos dias 29 de outubro e 4 de novembro. E o Conselho de Ética da Prefeitura de Belo Horizonte decidiu arquivar o processo de investigação sobre uma suposta pressão de Adal Clever a uma agência de publicidade para fazer uma pesquisa com a intenção de votos em âmbito estadual sem cobrar. A Justiça Federal liberou a atuação de médicos nos Centros de Referência Saúde Mental de BH, os CERSANS. Que bom, né? Pelo amor de Deus, esse CERSANS precisa estar aí, né, ligado com as pessoas para poder ajudar essas pessoas que necessitam, porque tem muita pessoa que precisa do CERSANS, viu? É isso, viu, Mauro? Essa decisão é da juíza substituta Fernanda Martins Silva Scor, que entendeu que a interdição ética implementada pelo Conselho Regional de Medicina é nociva do ponto de vista da continuidade do serviço público de saúde mental. A ação civil pública foi ajuizada pela Procuradoria-Geral do município de Belo Horizonte, porque o CRM queria impedir os profissionais de atuarem no CERSANS, alegando falta de condições adequadas. Na ação, os procuradores explicam que a capital vem adotando, desde 93, uma política bem-sucedida de superação do modelo manicomial, tornando o sistema mais humanizado. A Procuradoria apontou que o CRM estaria abusando de poder ao extrapolar suas competências legais, cerceando de modo inconstitucional a liberdade profissional dos médicos. Mauro. Tá aí, ó, CERSANS é muito importante, pelo amor de Deus, como tem gente que precisa, viu? A cada dia mais, viu? A cada dia mais, principalmente nessa pandemia, que deixou muita gente aí, né, com problemas mentais, né? Uns que já estavam para ter, pioraram um pouco mais. A gente sabe disso, que essa pandemia mexeu com todo o Brasil. Vamos fazer o seguinte, agora é o nosso último intervalo. A gente volta já já. Paula Brandes daqui a pouquinho vai estar aqui conosco, sim, para trazer o esporte. Então, vamos dar uma balançada? Já a gente volta. Muito bem, voltamos e daqui a pouco tem o esporte. A Paula Brandes vai mostrar quais são os destaques de hoje. Fala, Paula. Oi, Mauro, boa tarde. Olha, hoje o esporte está pegando fogo, viu? O Atlético contesta o que foi publicado na súmula da polêmica partida entre Atlético e Santos. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, negou que tenha chutado e dado socos na cabine do VAR. Lamentavelmente, na legislação esportiva é a única em que a súmula é traduzida como verdade absoluta e nós vamos contestá-la sim. De volta ao Brasil, após participar de um congresso em Portugal, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, vai fazer hoje à tarde um pronunciamento a respeito da greve dos jogadores e funcionários. E olha, o América ainda não anunciou o substituto de Wagner Mancini. O treinador pediu demissão do Coelho para comandar o Grêmio. Daqui a pouquinho a gente se encontra aí no estúdio, Mauro. Até já.
Muito bem, até já. Olha, eu acho que deve ser muito compensador, né? O cara que sai daqui do América, né? Que tá aí tentando chegar talvez aí bem acima com outras competições, né? Pré-Libertadores ou a Sul-Americana, para pegar um Grêmio que está lá embaixo, quase em último, para tentar levantar. Deve ser muito compensador, deve ser um salário muito bom, né? Com certeza. Dezenas de turistas tiveram que correr para não serem atingidos por uma onda gigante. Olha isso aí. As pessoas foram visitar essa praia justamente porque o local é famoso pelas ondas gigantes. Só que eles se aproximaram demais para tirar foto, aquela coisa de sempre, né? E não perceberam a onda bem grande. Quando o paredão de água se aproximou, quase não deu tempo de correr. A maioria escapou de levar um banho, mas teve gente que não conseguiu sair aí do local e molhou até a alma. Um homem chegou a ser levado pela enxurrada e ficou sentado no chão. Isso aconteceu na China. Sabe o que é? O povo sabe que é perigoso, sabe que é... Não, mas vai lá, vai ficar bem aonde tem os problemas lá. Fala a verdade. Ô povo, cara, povo bobo, viu? Pelo amor de Deus. E uma nova tempestade de areia assustou muito moradores das cidades brasileiras, viu? Vídeos publicados nas redes sociais, olha só, mostram localidades cobertas por uma nuvem gigante de poeira. E a passagem dessa nuvem escura veio seguida por um temporal. O céu ficou vermelho nas regiões atingidas, viu? Algumas áreas ficaram até sem energia. Essas tempestades foram registradas em 11 municípios do interior de São Paulo, que no último mês já tinha passado pelo mesmo fenômeno, pelo menos 3 vezes. Olha só aquilo, gente, que coisa de louco. Meu Deus do céu, claro que aumentaram um pouquinho ali a velocidade, né? Da câmera, que não é desse jeito, tão rápido assim, né? Não levava tudo embora. Aumentaram um pouquinho a velocidade, mas dá para você ver aí. Pô, ainda bem que choveu um pouco, né? Porque a chuva ajudou a amenizar essa poeira. Você vai conhecer agora os ladrões alpinistas. É isso, dona Camila? Mauro, pior que é mesmo, tá? E nesse caso aí parece que eles até tinham conhecimento técnico do assunto. Os dois usaram uma corda e luvas para invadir uma loja de ferramentas pelo telhado. Um atrás do outro, os criminosos desceram e foram direto pegar os itens mais caros do comércio. Segundo o dono da loja, os bandidos levaram mais de 30 mil reais em produtos, um baita prejuízo. Na fuga, a dupla resolveu sair pela porta de trás do comércio e o alarme disparou. A polícia foi até lá, só que os dois escaparam e agora são procurados. Esse caso aí foi nos Estados Unidos, Mal. A escalada aí, o outro despencou lá de cima, né? Eu queria ver para subir com os materiais furtados, como é que eles vão subir com isso aí. Aí é que eu tava meio, olha lá, esse aí vai, olha lá, vai cair, ó, não, esse aí não caiu? Não, esse aí não, é o outro, né? É o outro caiu, esse desceu numa boa, esse aí muito espertão, mostrando a cara agora, esse aí não, olha lá, esborrachou lá de cima, ó, muito esperto também. Uma obra realizada pela mineradora Vale, no córrego do Feijão, em Brumadinho, tem causado transtornos para uma família. Várias rachaduras apareceram na casa. A Defesa Civil da cidade foi acionada e interditou a obra e também o imóvel. E agora, pessoal? Espera-se que a mineradora vai lá e paga, né? É o mínimo, tem que pagar tudo. Tem que pagar, ué. Tem que reformar a casa toda, olha aí. Quem que vai aceitar uma coisa dessa aí? De jeito nenhum, vamos lá ver. É difícil esconder a dor e a indignação diante de tantas rachaduras nas paredes. O imóvel onde Andréia mora com as 3 filhas é fruto de uma vida inteira de trabalho. Trabalhava de empregada mesmo na casa dos outros, sabe? De faxina, não tem vergonha de falar, porque era. Então E hoje está assim, sem poder morar. Por causa das trincas, a cerâmica da cozinha já está toda soltando. E as rachaduras que começam no chão vão até o teto. Dá pra gente colocar os dedos. Algumas rachaduras têm 2, 3 centímetros e estão espalhadas por quase todos os cômodos. A janela não abre devido à obra, né? O desmoronamento de terra também beirando a minha parede. Eu tinha uma pequena sorveteria que até aqui em cima mesmo ia ser, minha lanchonete ia ser registrada em fevereiro, que ia ser inaugurada ela, a sorveteria com a lanchonete. A casa da Andréia fica no córrego do Feijão, em Brumadinho. Foi bem perto daqui que, em janeiro de 2019, aconteceu a tragédia causada pelo rompimento da barragem da mineradora Vale. O mar de lama matou 272 pessoas. Muitas delas estavam trabalhando quando a estrutura se rompeu.
8 delas estão desaparecidas até hoje. Andréia viveu essa dor de perto. Então, eu perdi muitos amigos, perdi uma sobrinha, trabalhava na Nova Estância, perdi minha comadre, que é a Jussara, de Omar, mas a gente chamava de crioula. Minha grande amiga também, perdi ela. Então, assim, foi muita perda, que não tem dinheiro que pague. A mineradora voltou a afetar a vida da família desde que começou esta obra ao lado do imóvel. A construção do Centro Cultural e de Artesanato começou em julho deste ano. Começou mais ou menos no dia 20 de julho. Que foi, começou sem avisar a gente nada, não teve ninguém que viesse aqui e falado, olha, a obra vai começar beirando sua parede, não vieram ninguém. Não foi uma máquina muito grande, mas veio abalando tudo, mexendo tudo, tal, parecendo que a casa ia cair. Sabe, que dentro de casa tremia tudo. E segundo a Andréia, logo surgiram as rachaduras. Procurei, o pessoal falou, não, a obra não pode parar. E aí a poeira, eu não podia lavar roupa, colocar no meu varal, porque a poeira vinha toda. Em cima do meu telhado ficou todo cheio de terra, da máquina pegar, e que é aquela perfuratriz. A dona do imóvel afirma que, diante das reclamações, a mineradora alugou uma casa para a família, mas só durante 20 dias. A Vale que está pagando esse aluguel, no contrato, quando eles me tiraram da minha casa, eles falaram que era uma moradia temporária de 20 dias. Então, já vai fazer 2 meses que eu estou lá. Então, o meu medo é de perder a moradia e não ter para onde voltar, porque minha casa está interditada. Eu quero que a Vale me indeniza para mim ir embora daqui. Com medo de voltar para casa, a família chamou a Defesa Civil, que no início do mês esteve aqui com técnicos da prefeitura. A vistoria constatou que a estrutura da casa está ameaçada e que a obra da mineradora está irregular por falta de documentação e de responsável técnico. 6 dias depois de interditar a casa e a obra, técnicos da Defesa Civil voltaram aos locais para colocar a placa de interdição e fiscalizar se a obra da mineradora realmente está paralisada. A avaliação que foi feita é que não pode fazer nenhuma movimentação no terreno até que se tome as medidas corretas para a obra poder continuar. Já existe um laudo cautelar da casa. Então, ela deve vir fazer um novo laudo e apresentar medidas de recuperação. As obras só podem ser retomadas em que situação? A partir da regularização com o setor de obras da prefeitura. A Defesa Civil orientou novamente a família a não voltar a ocupar o imóvel. Foi feito o auto de interdição total do imóvel. O imóvel há o risco de desabamento. Então, a orientação é que vocês não voltem aqui até que as medidas de correção sejam feitas. Andréia contratou um advogado para entrar com uma ação na justiça para pedir indenização pelos danos morais, pela saúde e pelo imóvel. Inicialmente, nós entramos com um procedimento administrativo pautado num documento chamado Termo de Compromisso, que foi assinado entre a Vale e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Esse documento ele faz os pormenores das indenizações extrajudiciais. Contudo, a empresa ela vem se recusando a reconhecer que a família sofreu e vem sofrendo algum tipo de dano. Depois da barragem ter estourado as coisas, tudo que ela fez aqui, a obrigação dela é comprar casa. Minha família toda tomando remédio, tudo tomando antidepressivo. Se eu não tomar, eu não consigo dormir. Minhas filhas, tudo tem que tomar para dormir. Então, é triste. É triste. Acabou com o lugar que eu fui criada de infância. Então, assim, de brincar para a rua fora. Fui criada aqui, eu tenho 41 anos. Então, sempre morei aqui. Só nessa casa tem 18 anos. Olha, a mineradora Vale alegou que a obra é para a construção do Centro Cultural que integra o território Parque, um projeto de revitalização urbana no Córrego do Feijão. A empresa enfatizou que se responsabilizou pela mudança da família e que está arcando com aluguel, IPTU e contas de energia e água durante todo o período da moradia provisória. Assim que o retorno da família for liberado pela equipe técnica, será feita outra vistoria para testar as condições do imóvel. Caso seja constatado algum dano ou risco estrutural, a Vale vai arcar com a reforma da casa ou a indenização aos proprietários. A mineradora esclareceu ainda que tem toda a documentação exigida por lei para a execução da obra e que tudo será apresentado aí à Secretaria de Planejamento e à Defesa Civil em até 5 dias. Bom, não precisa nem fazer vistoria, né, dona Vale? Se o pessoal da Defesa Civil, que é especializado, eles foram lá e estão constatando que isso aí foi por causa da obra, a casa está caindo, né? Pague então, pessoal.
Vão querer recorrer na justiça, uma coisa que vocês estão provocando, segundo a própria Defesa Civil? Vocês vão querer recorrer na justiça? Que isso, aí? Indeniza a família, paga a família o que tem que ser pago. A obra ali, ó, segundo a Defesa Civil, foi que proporcionou toda essa rachadura, todo esse problema aí, olha só. Agora vão brigar na justiça para deixar de indenizar uma família que a Defesa Civil está dizendo que essa obra foi responsável pela danificação da casa. É a dó, né? Vamos aguardar que nós vamos voltar ao assunto. Olha, com o preço da carne nas alturas, aumentou a procura por ossos e miúdos de frango e porco nos açougues do país. O problema é que o preço desses alimentos também já subiu. Gente, tem gente vendendo osso a preço de carne. Pelo amor de Deus. Tem que ter uma compaixão aí, tem que ter um pouquinho de, né? Eu sei que é difícil, porque muito osso aí joga fora. Eu já vi caminhão de osso aí, ó, passar por aí, praticamente é dado. É um favor que passa e leva o osso. Mas cobrar pelo osso? Não. É que eu falo, o brasileiro não pode ter aí memória curta. Porque a hora que encher de carne de frango, encher de carne de porco, encher de carne no mercado e abaixar o preço, aí é hora da gente pensar, será que a gente deve comprar desenfreadamente? Ou a gente deve lembrar do passado, aonde tinha que comprar miúdo de frango e osso? Que coisa de louco nós estamos passando, hein? Vamos lá. A proteína que anda aparecendo na mesa do brasileiro já não é mais a mesma. É só reparar nas vitrines dos açougues. Suã, toucinho, dorso, coxa de frango, que ainda encontra um preço melhor, né? Há quem ainda possa escolher pedaços suculentos de frango e porco. Mas os cortes onde há mais osso do que carne têm sido a opção de muita gente. Uai, nós compramos que pode, né? Nós compramos um pouco que dá para a gente comprar, a gente paga. Muito cara, eles têm que abaixar um pouco, sabe? Porque a gente come carne de frango, linguiça, uma salsicha. O toucinho misturado no feijão também conta como carne na mesa desta cliente. Estou levando toucinho, tá mais em conta e o toucinho deles é muito bom. Muito cara, né? Não dá. Só os mais em conta mesmo. E se a procura por esses cortes, antes desprezados pela maioria, aumentou, o preço também. A variação do pé de frango, por exemplo, chega a quase 134% aqui em Belo Horizonte. Você encontra hoje, por exemplo, o quilo de pé de frango de R$ 5,98 até R$ 13,99 o quilo. O momento é muito triste para a população, né, para o consumidor de uma certa forma, porque ele está pagando por um corte que ele não tinha o hábito de consumir. Né, e que está ficando cada vez mais caro, porque a demanda por esse corte está cada vez maior. Em São Paulo, o quilo da orelha suína saltou de R$ 6,99 para cerca de R$ 16. Como que a gente vai fazer para comprar carne para sustentar uma família de 4, 5 pessoas? A R$ 40 o quilo. Condições, não tem condições. Há pelo menos 20 anos, este açougue doa ossos, como o suã, por exemplo, a famílias carentes. A ação é realizada uma vez por semana e ajudava em média 15 famílias. De uns tempos para cá, o dono precisa distribuir senhas para dar conta da fila com mais de 100 pessoas. Então nós fizemos 100 senhas justamente para que as pessoas não fiquem na fila e não vão para casa sem levar alguma coisa. Parabéns pela iniciativa, parabéns. É nessa hora que a gente tem que ser solidário, né? Agora, veja bem, não se esqueça, minha gente, no futuro, tá? Porque a hora que der uma ingresia aí, que não puder exportar tanto e ficar muito mais produto aqui dentro do que exportação, aí vão encher os açougues, vão encher os supermercados, o preço vai cair demais, porque vai ter que desovar tudo. Aí é hora do brasileiro pensar, poxa vida, lá atrás eu tive que pagar 16 conto no quilo de orelha de porco. Eu nunca vi orelha tão cara desse jeito. Orelha de porco, 16 conto. 16,40 a orelha de porco. Pé de frango a 5,90. Antigamente era 1 e pouquinho. O quilo da asa, por exemplo, era 3,90. Hoje está 12, 13 reais o quilo de uma asa de frango. Então é hora de você pensar nisso, tá? Pensa. Quando chegar aí, tiver muita carne, falou, opa, agora baixou o preço demais? Não, agora nós vamos pensar. Vamos comprar menos para mostrar que o povo tem o poder. Vamos lá? Agora é hora do nosso esporte. A Paula está aqui e quer falar. Vamos balançar. Paula, bem-vinda ao Balanço. Tudo bem com você? Muito obrigada, Mauro. Tudo ótimo e com você?
animada, que eu vou folgar fim de semana. Essa semana foi cansativa, né? Por causa do feriado, a gente dobrou, todo mundo trabalhou bastante aqui, mas feriado, com saúde, graças a Deus. Uma boa, tranquila e nós ralando aí. E sem gravatinha já, vocês viram, né, gente? Não, hoje é sexta. Já no ritmo de sexta-feira. Cor-de-rosa, né? Relaxado. Outubro rosa. E vamos que vamos. Tá certo, Mauro. Bora pros abraços? Vamos. A Sabina e o Diego, lá do bairro Providência, estão ligadinhos aí. Obrigada pela companhia. O Bruno Souza, do bairro Serra. A Kelly, do Ibirité. E um abraço especial pro André Carvalho, nosso chefe, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. O Luiz Cassone também, né? Luiz Cassone também? Não né? sabia. Luiz Cassone tá fazendo, né? Parabéns pros dois. Um abraço. Parabéns aí, queridos André e Luiz. O que é que você tá falando? Seu irmão, tá, aniversário do seu irmão também. Parabéns pro seu irmão, Dona. Exato. Um abraço pro pessoal lá do Bar do Clóvis, o Luiz, seu fã, viu? Ah, é? Obrigada. Um abraço pra ele. O Luiz, um abraço aí. Valeu a todo demais. o pessoal que fica ligadinho quando não perde um programa, hein? É bom, a gente Valeu. agradece a companhia de sempre. Gente, olha só, o zagueiro Dedé, ex-cruzeiro, deu uma entrevista polêmica ao canal de YouTube Flau Esporte Clube, que gentilmente não cedeu as imagens. Ele disse que recebeu uma sondagem do Atlético, tá? E também relembrou os momentos difíceis que passou na Toca da Raposa. Balança. Foram quase 200 partidas disputadas com a camisa do Cruzeiro e muitos títulos. 2 campeonatos brasileiros, 3 estaduais e 2 Copas do Brasil. Mas não foram só momentos de glória. Dedé viveu muita confusão e frustração no clube. Sem atuar desde 2019 por causa de lesões no joelho, ele conseguiu encerrar em julho deste ano uma longa briga para rescindir o contrato com o Cruzeiro. O empresário chegou em mim e falou: pô, Dedé, veio uma mensagem lá de dentro que os caras não vão te pagar mais. Eu arquei com todos os meus custos de cirurgia, de fisioterapia, eu tava arcando para voltar pro clube. Como é que os caras não vão me pagar, velho? Aí foi onde que eu decidi buscar os meus direitos. O zagueiro criticou o atual presidente Sérgio Santos Rodrigues. Eu nunca tive uma ligação do presidente, por exemplo. Eu dentro do clube, eu era atleta do clube, com cirurgia. Nunca falou assim: pô, Dedé, ó, se recupera no clube, mas a gente vai conversar depois para ver o que a gente vai fazer por questão do seu trabalho. Nunca. No ano da queda para a 2ª divisão, a relação conturbada dos jogadores com o técnico Rogério Ceni também foi marcante. O Thiago Neves deu uma declaração, falou que, pô, jogo importante não se pode inventar, tá ligado? Aí o Rogério já não gostou, aí, porra, começou a porrada, mano. Eu tiro pra lá e tiro pra cá, a gente no meio aqui, pô, e porra, calma, vai pra lá e vai pra cá, balançando e tal. Acabou. Nosso time ali ficou no chão, mano. Ninguém tinha força pra nada. Hoje o zagueiro realiza o processo de recuperação física no Volta Redonda do Rio de Janeiro, onde começou a carreira. E as sondagens dos clubes não param. Recebi ligações, igual a ligação do Atlético Mineiro, que foi do, assim, clube em si, do clube inteiro, assim, entendeu? Diretoria. O Rodrigo Caetano, que era meu amigo, perguntou como é que eu tava. Falei que eu tava no estágio. Ele falou: não, quiser vir pra cá pra se recuperar, entendeu? Querendo fazer um projeto. Ah, vai se dar certo, você já tá aqui. Olha, eu não sei como é que a torcida do Galo reagiria a uma vinda do Dedé para o Galo. Eu não sei, não. Eu não sei como é que a torcida reagiria a isso aí, né? Porque ele é muito focado, ele sempre foi muito emblemático ao Cruzeiro, né? Ele sempre foi emblemático ao Cruzeiro, ele foi um ícone do Cruzeiro, na verdade, né? Sempre se dedicou muito ao Cruzeiro ali, então ele foi o ícone. Então não sei como é que a torcida do Atlético reagiria a uma possível vinda dele, não, Paulo. Sei lá. Dedé deixou claro que tem uma raiva muito grande das pessoas que trabalharam no clube, não do clube, né? Diz que tem um carinho imenso aí pela torcida do Cruzeiro, pelo clube e tudo mais. Agora o Dedé disse que não foi só o Atlético, tá? Inter procurou ele, Flamengo mandou uma mensagenzinha já sondando. Então, quem sabe ano que vem Dedé chega em alta aí mais uma vez. Tomara que ele ache um clube. Ainda tem potencial, né?
Gente, de volta ao Brasil, após participar de um congresso em Portugal, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, vai fazer um pronunciamento nesta tarde a respeito da greve dos jogadores e também funcionários, Mauro. O dirigente está pressionado também por torcedores e conselheiros, tá? Um grupo de oposição estuda até um processo de impeachment. Nossa. Que isso? Parece que essa reunião vai acontecer agora à tarde e vai contar com alguns medalhões aí. Fábio, Rômulo, Sobis também estarão presentes aí para poder definir alguma coisa. Parece que hoje de manhã ele se reuniu com algumas empresas, né, financiadores aí, para tentar arrecadar essa grana para poder quitar parte dos salários aí. Até que enfim o Sérgio apareceu aí, né? Porque no meio de um tiroteio desse aí, tá desaparecido, de repente aparece. Então, vamos ver o que vai dar. Já não tem diretoria, né, Mauro? Vamos ver. Precisamos de uma resposta, né? Olha, gente, 2 jogos fecharam ontem a 26ª rodada da Série A do Brasileirão. Bora lá ver os gols? Vamos. Confira. No Morumbi, o técnico Rogério Ceni estreou no comando do São Paulo, mas foi o Ceará quem saiu na frente. Depois do bate-rebate, Fabinho ficou com a sobra e chutou sem chances para o goleiro Thiago Volpi. No segundo tempo, a zaga cearense errou e Caleri precisou chutar 2 vezes para deixar tudo igual. São Paulo 1, Ceará também 1. Elton de pênalti fez o único gol da vitória do Cuiabá sobre o Sport na Arena Pantanal. O time pernambucano segue na zona de rebaixamento. Eu nunca pensei que eu fosse torcer pro Cuiabá, mas eu torci ontem pro Cuiabá, porque ele ajudou o Santos a permanecer aí fora da Z4. O Sport está na zona de rebaixamento ainda, viu, seu Santos? Pode respirar essa rodada, Mauro. Muito bem. Olha, gente, o América volta a jogar amanhã, às 9 da noite, tá? Encara o Bahia, aqui em BH, lá no estádio Independência. Já o Atlético entra em campo só no domingo, às 6h15 da noite. Vocês estão acompanhando aí comigo os joguinhos? O adversário, olha só, vai ser o Atlético Goianiense, lá no estádio Antônio Ascioli. Então vamos aos nossos palpites. Eu tenho que torcer pro América do Bahia, senão não joga meu Santos pra baixo de novo. Então vai lá. Então vamos lá, 2-0 pro América. Eu acho que vai dar empate, 1-1. Nossa. Tá bom. Atlético Goianiense e Atlético. Pode falar. Rapaz. 2-0 Atlético. 1-0 pro Atlético. Bom palpite. Certo? Certo. 2-0 e 1-0. Isso. Vamos ver quem chega perto ou quem vai aceitar dessa vez. Gente, o Wagner Mancini aceitou a proposta para comandar o Grêmio, vice-lanterna do Brasileirão. Que desafio, hein? Olha, ele deixa o América no 11º lugar na competição. Tem uma especulação rolando aí, Mauro, que o técnico vai receber R$700 mil por mês, tá, gente, lá no clube. É um absurdo. E mais uma premiação de R$5 milhões caso consiga manter o Grêmio na primeira divisão. Que bolada, hein? O Mancini dirigiu o Coelho em 22 partidas, com 7 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento aí de 45%, tá, Mauro? E agora há pouco, o coordenador de futebol do América, o Marcos Salum, mandou um recadinho para a torcida. Confira. O América vai buscar um novo treinador, não vai demorar para fazer isso, está discutindo o perfil. O jogo de sábado já está resolvido, é o Diogo Giacomini que vai dirigir, é o auxiliar permanente do clube. Bom, e aí? Que é bom pro Mancini. Mas pro cara para ter um desafio desse, né? Que podia pegar, na realidade, uma pré... Sul-Americana ali? Não, uma Sul-Americana, até uma pré-Libertadores, né? Podia pegar com o time aí, de repente ele vai pegar o segundo de baixo para cima, o vice-lanterna, tem que ter compensação, ou seja, é grana. É grana. Falou mais alto, né? Claro, fala. Agora a preocupação é o América, né, Mauro? Se o América vai sentir com a saída dele, como é que vai reagir aí? Será que o América pode piorar um pouquinho? Ô Paula, sabe o que é o problema no Brasil? É essa ciranda de técnico, entendeu? A hora que eles começam, o outro oferece mais dinheiro, o cara larga e corre pro outro lado, entendeu? Aí o outro oferece mais dinheiro, o cara larga e corre pro outro lado. Isso que tinha que acabar no futebol brasileiro. Tinha que ter o seguinte, você vai ter que cumprir pelo menos 1 ano no futebol. 1 ano. Entendeu? Porque senão fica essa ciranda. Na hora que o time tá engrenando, com o técnico, aí ele sai e vai para outro time. Isso eu lamento. Porque o América tava tão encaixadinho, né? Entendeu? Indo Tinha que bem. ter. Porque o dinheiro fala mais alto, infelizmente. Tá aí, 700 mil. Eu acho absurdo o cara ganhar 700 mil por mês para mexer com futebol. Vai desculpar, eu sou
totalmente contra e você sempre contra. Vamos ver, né, como é que vai ser lá no Grêmio, se ele vai conseguir manter aí. Boa sorte para ele. Gente, o Atlético contesta o que foi publicado na súmula da polêmica partida contra o Santos. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, desmentiu que tenha chutado e dado socos na cabine do VAR e promete recorrer se for denunciado pelo STJD. Veja na reportagem. Uma arbitragem polêmica. O Galo teve que ter 4 pênaltis para serem marcados 2. O principal lance questionado pelo Atlético na partida é este, em que Zaratio foi puxado na área pelo zagueiro santista Wagner Leonardo, ainda no primeiro tempo. O árbitro Paulo Roberto Júnior não marcou pênalti e o VAR não recomendou a revisão do vídeo. Pênalti no Zaratio, que o mundo viu, o VAR não viu. E nós estamos solicitando os áudios, né, entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo. Infelizmente, né, aqui no Brasil isso não é divulgado, não é público, então se tivermos que ir até a CBF, assim o faremos. Na súmula, o árbitro registrou que o dirigente atleticano foi até a cabine do VAR no intervalo da partida. Teria dado socos e chutes na cabine e dito expressões fortes como "seus ladrões, parem de nos roubar". Rodrigo Caetano garante que isto não aconteceu. Em momento nenhum se tentou qualquer tentativa de invasão ao VAR ou coisa que o valha. Lamentavelmente, na legislação esportiva é a única em que a súmula é traduzida como verdade absoluta e nós vamos contestá-la sim, porque no minuto no qual eu fui citado, eu nem próximo dos vestiários ainda estava, porque eu sempre desço no intervalo. O dirigente não aceita que o clube seja prejudicado pela CBF a partir deste episódio. Que principalmente não seja utilizado aí para um clamor de futuras punições ao Galo. Aí não. O presidente Sérgio Coelho relembrou outros erros de arbitragem contra o Atlético no passado e desabafou. Esperamos que o Atlético não seja mais prejudicado como foi em 77, como foi em 80, em 85, em 99. Não é possível que será também em 2021. Agora, quem é que falou que o cara foi lá, deu chute? Porque deram o nome do cara, que deu murro na cabine, deu chute na cabine lá, no qual que os árbitros ficam lá no VAR. Como é que surgiu esse assunto? De onde veio? Bom, deve ter alguma testemunha ali, né? Alguém deve ter apontado ele como isso, não sei, né? Por isso agora... Os próprios profissionais estavam trabalhando ali também na cabine, né? Agora vamos ver o que vai ser, porque ele vai ter o direito de se defender, claro. É isso. Mauro, seguindo aqui, olha só, a seleção brasileira goleou o Uruguai por 4-1. Seu Neymar brilhou, viu? E olha, a seleção, gente, ficou ainda mais pertinho de se classificar aí para a próxima Copa do Mundo. O jogo foi disputado lá em Manaus, diante da presença de torcedores empolgados. E um deles tá aí, ó. Era o incrível Hulk, nossa, mãe dele. Mas não se trata do craque do Atlético. Olha aí. 14 mil ingressos foram colocados à venda e o manauara não decepcionou, compareceu em peso. O coração ainda tá batendo a mil aí. Mil uma vez. Vem aqui para ver Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus. Vamos lá, 3-0 Brasil. E teve gente que aproveitou o movimento para fazer uma graninha extra. Esse cidadão aí, vestido de super-herói, estava vendendo água. Eu vim hidratar aqui, ó, o pessoal que vem. O gelado dos incríveis está vendendo água geladinha, tá gelada? Tá bem geladinha, se quiser tomar. Deixa eu ver se tá gelada mesmo. Já a Suelen vendia brigadeiro gourmet. Ela é jornalista de formação, mas por conta da pandemia, teve que se reinventar. A gente tem que correr atrás de alguma forma, de uma forma digna, para conseguir o pão nosso de cada dia. E não é que tivemos uma presença ilustre na porta do estádio? O jogador Hulk nem foi convocado pelo Tite, só que ele enviou o irmão, que é só um pouquinho diferente. Hulk, esmaga! O verde do Hulk com o amarelo das várias camisas da seleção brasileira fizeram parte da história. Olha, esse Hulk tem que dar uns pratos de polenta pra ele, pangu. Tá bem magrelinho. Esse Hulk tá muito fraco aí. Esse Hulk pegou Covid, não é possível. Depois da Covid, depois da gripe, sei lá do quê. Pelo amor de Deus, hein? Dá um prato de arroz, feijão ali. Tá louco, dá um prato de polenta. Engordadinha, viu? Tudo bem.
Figuraça. Valeu, Ó, Paula. segunda-feira eu tô de volta. Semana. Fechado? Bom Valeu, descanso. obrigada, gente. A Tchau. Paula volta segunda-feira com toda a sua simpatia no balanço. Olha, em Goiás, né? Um jogador de apenas 18 anos está internado em estado grave depois de sofrer 2 paradas cardíacas no treino. Meu Deus do céu, cara novo de tudo. Vamos lá ver. O atleta está internado na UTI deste hospital de Goiânia desde a última terça-feira. Felipe de Jesus Moreira é jogador do Sub-20 do Atlético Goianiense. Ele teve um mal súbito enquanto treinava com um elenco profissional que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O médico do clube estava no centro de treinamento. Foi parada com ritmos chocáveis, né? A gente fez 4 choques nele para ele poder voltar e depois de 20 minutos o pulso retornou, a gente estabilizou. O zagueiro sofreu 2 paradas cardíacas, uma no gramado e outra na ambulância, a caminho do hospital. Felipe de Jesus tinha acabado de chegar ao Atlético Goianiense, vindo do Guarulhos, equipe da Grande São Paulo. De acordo com a diretoria, o atleta foi submetido a uma bateria de exames médicos, como é de praxe em contratações. Nenhum resultado indicou doença cardiológica ou qualquer outro problema de saúde. Então, como explicar que um jogador de futebol jovem e aparentemente saudável sofra um mal súbito? O primeiro viés é uma doença hereditária, né, que ele nasceu, herdou geneticamente uma coisa assim. E outra seria, assim, dependendo desses atletas com de alta performance, né, de alto rendimento, eles podem desenvolver o que a gente chama de hipertrofia miocárdica. Se a gente fica musculoso, né, com muita atividade física, o coração também fica. E o coração musculoso, ele pode predispor, né, a hipertrofia miocárdica, ele pode predispor algum tipo de arritmia. Há 4 meses, Christian Eriksen, principal atleta da seleção da Dinamarca, teve um mal súbito durante uma partida contra a Finlândia, valendo pela Eurocopa. O meia de 29 anos ainda não voltou a jogar. Este fisiologista explica que problemas cardíacos em atletas profissionais não são comuns. A gente sabe que a incidência disso na população em geral que não pratica exercícios é de 43 pessoas para cada 100 mil. Quando eu penso numa pessoa que pratica exercício ativamente, inclusive competitivo, a chance de acontecer uma morte súbita é menor do que 1 a cada 100 mil. E chegou o nosso momento Saúde Bucal. Chegou a hora de falar da Vamos Sorrir. Olha, você aí de casa que está me assistindo, eu te faço uma pergunta. Tem criança em casa? Você já levou ao dentista? Ela escova os dentes sozinha? Quantas vezes ela escova os dentes por dia? Ela passa fio dental? Quantos dentinhos ela já trocou? Qual a quantidade de pasta ela coloca na escova? Algum adulto fiscaliza a escovação ou escova para garantir uma higienização mais completa? Ela precisa usar aparelho? Ela tem arcada dentária e a mordida bem encaixada? Ela ingere muito açúcar? Ela pronuncia as palavras direitinho ou a dentição atrapalha esse processo? Viu só quantas perguntas importantes? E eu vou te fazer mais uma. Já levou a criança para uma avaliação com odontopediatra? Olha, a saúde do corpo todo começa pela boca. Pense nisso e providencie uma avaliação para sua criança ainda hoje. Todas as unidades Vamos Sorrir têm atendimento infantil. Acesse agora vamossorrir.mg.com.br. E veja agora esse flagrante. Um telespectador enviou essa foto, gente, que ele fez, sabe aonde? Na Savassi, em Belo Horizonte. Um motociclista circula com um baú completamente lotado de carne. Tudo transportado sem nenhuma refrigeração. Gente, neste calor é perigoso que a carne estraga. Aonde levar esse negócio? Não pode, gente, pelo amor de Deus. Olha isso, no sol. Segundo informações aí, foi à tarde. Dá uma olhada nisso aí. Que situação, meu amigo e minha amiga. Fala a verdade, não pode fazer isso, gente. Não carregue isso daí. Inclusive, isso aí poderia ser passivo da polícia parar, chamar a vigilância sanitária e dar um problema danado pro rapaz que está trabalhando, não é? E também para quem aí iria receber essa carne e para quem encaminhou essa carne. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, não é um local adequado para poder carregar carne desse jeito. E só Deus